Política é um prato que nós devemos comer todos os dias, quente ou frio ou morno. E hoje, para dar uma geral na cidade, no estado do Rio de Janeiro, eu tenho aqui comigo o meu queridíssimo Jorge Felipe Neto, vereador, deputado, foi secretário e hoje conhece tudo de Rio, tanto na prefeitura quanto na ação governamental, e vai nos ajudar a destrinchar alguns assuntos que são importantes para você que está aí nos vendo e nos ouvindo. Querido Jorge Felipe Neto, é um prazer, uma alegria, uma honra grande receber você aqui entre nós, você que eu conheci antes dos teus mandatos e que hoje aplaudo o teu trabalho, que é muito significativo para todos nós. Tudo bem com você? Tudo bem, meu amigo Ronaldo querido. Dá um alô aí ao espectador também da Menorá. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo carinho, por me receber tão gentilmente. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Nós estamos dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com Jorge Felipe Neto. Nosso papo é política, é Rio de Janeiro e é Brasil também. Ô Jorge Felipe, eu quero começar pelo fim. Normalmente eu peço às pessoas para fazerem uma mensagem final. Eu vou pedir a você para fazer a mensagem inicial. Como é que eu quero que você me diga dessa forma? Eu queria que você colocasse para nós o que é que você pensa do Rio de Janeiro e como é que você imagina que as coisas se resolvem por aqui. Querido, eu acho que as coisas se resolvem sem demagogia e com muito trabalho, essa é a verdade. A mensagem que eu tenho para dar ao carioca é assim, cuidar melhor da sua cidade. Muitas vezes a gente também só fica aponta dedo para governo, aponta dedo. Vai ter um ditado chinês que é o seguinte: quando você aponta um dedo para alguém, tem que se lembrar que 3 apontam a você mesmo. E isso é algo que eu me baseio muito todos os dias. Não adianta a gente não ser a mudança que a gente quer para o mundo. Quer dizer, vou reclamar, por exemplo, da chuva que encheu minha rua, que é um tempo que está em voga na cidade do Rio de Janeiro, mas joga o papel da bala no chão, não contribui com a saída da cidade. Então, eu acho que o brasileiro está vivendo um momento de modificação de seus valores para atentar a isso. O governo não vai salvar ele em tudo. O governo, pelo contrário, onde não puder atrapalhar, muito bom. Onde puder ajudar, melhor ainda. Tá? Mas a população é que é dona do seu destino, senhora da sua alma. Você acredita que o Rio de Janeiro tem jeito? Olha em que aspecto, Ronaldo? Veja bem, meu querido. A questão da violência, a questão da. Eu vou te dizer que na questão do aspecto físico dele, o Rio, na minha avaliação, está muito depauperado. Nós conversamos em outras oportunidades, eu falei para você que muito investimento foi feito em novidades para o Rio. BRT, VLT, papapá. E a cidade que já existia, cheia de camelôs, cheia de vagabundos, gente dormindo embaixo das marquises. Onde é que nós vamos parar? As estradas vicinais, eu estou falando da cidade do Rio, mas agora eu vou falar do estado. As estradas vicinais totalmente esburacadas, as prefeituras sem dinheiro em todo o âmbito do estado do Rio de Janeiro. Onde é que nós vamos parar com esse estado que já deixou de ser a capital federal, deixou de ser a capital cultural e hoje é a capital da bagunça? É verdade. Você fez uma definição, aliás, muito boa. A definição da bagunça hoje define o Rio de Janeiro, né? Da esculhambação. Né? Mas o fato é o seguinte: solução tem. Tem com dinheiro e tem sem dinheiro. A gente estava conversando anteriormente na rádio que o Rio de Janeiro, todas as pessoas, enfim, pagam Estado, prefeituras, 115 bilhões de reais para a União Federal. Essa é a alocação de verba do Rio de Janeiro para o governo do país. Isso, exatamente. 115 bilhões. É o que nós pagamos enquanto para o Estado, toda a população, o Estado, prefeitura, todo mundo. A contribuição do Estado do Rio com o que sai do Rio de Janeiro e vai para cima. São 115 bilhões de reais. E a gente recebe de volta do governo federal, em projetos, nos hospitais federais, escolas, na Casa Minha Vida, no Fundeb, no SUS, cerca de 12 bilhões de reais. Ou seja,
é menos do que 10% do que a gente contribui. Olha, solução com dinheiro, essa é a mais fácil do mundo. Vai lá, tira da União. Descentraliza isso, que é um absurdo. É um absurdo. Você não pode dar para ninguém o que você não tem para nem se sustentar. Né? Isso é um princípio basilar. Você não ajuda o outro quando você está morrendo por inanição. Qual a solução? Com o dinheiro. Urbaniza a cidade. Você vai ter que pegar, abrir as comunidades, abrir favela, abrir rua, fazer arruamento, contenção de encostas, não sei o que. Isso, você faz esse negócio. Essa última chuva, ainda que o prefeito do Rio de Janeiro não seja responsável pelo índice pluviométrico que cai, às vezes aumenta estupidamente, nem ninguém. Agora, e aí? Só continuando a análise. E tem a solução sem dinheiro, tá? Que é a solução de seguir a lei. É a solução de seguir a lei. É você pegar e usar a ordem pública para tirar o morador de rua, a Cracolândia, o camelô. A gente sabe que a gente está vivendo um momento de informalidade, de desemprego, mas tem que ter um mínimo de organização. O cara não pode vender qualquer produto roubado, ficar um milhão de caras no mesmo espaço, não poder... E fora isso, eles vendem produtos na porta de empresas que vendem aquele produto e que baixam o pagamento de imposto. Eu tenho um projeto que é o seguinte: você pegar o camelô e colocar, por exemplo, em ruas residenciais com produto artesanal, bacana. O cara tem que ganhar o seu dinheiro, tem que levar o seu pão para casa. Então, se ele quiser vender o brigadeiro, a roupa artesanal, claro, ou outro produto diverso, faz em via residencial. Vamos lá, porta a porta, não sei o que. Talvez seja uma estratégia melhor até financeiramente, mais importante de cada bairro, do que essa aglomeração louca que tem acontecido. Você não consegue andar na Avenida Copacabana. Você não consegue andar na Avenida Atlântica. Antigamente você conseguia andar no meio das pistas, agora nem isso. A gente tem que encontrar uma solução. Uma solução não é deixar o cara sem trabalhar, porque essa não é uma opção. O cara vai com fiscalização ou sem fiscalização, vai para a rua ganhar o seu dia de algum jeito. Mas é bom que ele vá para ruas, como você colocou, do meio do bairro, não as ruas principais. Vai para a residência, vai para mais perto, inclusive, da sua casa. Né? Você está falando de muita gente que, por exemplo, não é da cidade do Rio de Janeiro, inclusive. Você está falando de muita gente da Baixada. Agora tem um surto de boliviano misturado com venezuelano vindo para o Rio de Janeiro para ser camelô com a sua família. Então, tem problemas que são de migração também, governo federal. Mas a solução sem dinheiro é você combater justamente a esculhambação que virou a cidade sem demagogia. Porque assim, o cara não tem emprego, mas tem que trabalhar, então deixa ele fazer o que quiser. O cara não tem casa, não tem o terreno para construir, vai lá, constrói lá no morro que ninguém está vendo, no edifício que ninguém está vendo. Então, você criou uma cidade extremamente complexa, que está espalhada, sem aglomeração nenhuma, né? Como são as cidades planejadas de qualquer lugar do mundo, por 50 km de extensão por 30, ou seja, é uma megalópole sob qualquer aspecto que você vá avaliar, com casa. Tudo quanto é lugar, é pouco prédio. Ou seja, o que acontece? Para você botar água ou luz numa determinada região para 1000 pessoas, é extremamente mais custoso do que você fazer aqui, por exemplo, na Zona Sul. Você bota num prédio, ali tem 1000 pessoas já, por exemplo, né? Então, isso custa para a cidade, isso custa para a tua conta d'água, isso custa para a tua conta de energia elétrica, né? E custa também ambientalmente na questão da segurança, porque o poder público não tem como fiscalizar esse território todo, não tem como fiscalizar essa complexidade toda, a polícia não tem como entrar nesses bairros. Aliás, o carteiro, se não for a pé, não tem como entrar, ninguém, se não for a pé, não tem como entrar em bairros muito populosos do Rio de Janeiro, Pedreira, Alemão, Maré e por aí vai. Grandes áreas da cidade, né, com centenas de milhares de pessoas. Isso tudo causa dificuldade da desordem, que a desordem traz. Né? São perdas econômicas eventuais, essa insegurança toda, e tudo isso que a gente tem visto acontecer no Rio de Janeiro. Então, como eu disse, tem a solução que é fácil,
Porque com dinheiro você resolve os problemas do mundo, ponto, né? E tem a solução difícil, que é combater a demagogia. Jorge Felipe, e o Estado? Falamos um pouquinho da prefeitura. E as prefeituras do interior? Onde vão parar os habitantes das cidades vicinais ao Rio de Janeiro, capital? As coisas estão muito difíceis para todo mundo. Você vê solução, você como deputado estadual, como é que você enxerga as representações locais dentro do parlamento estadual? Essas, em muitas medidas, acabaram, né? Foram completamente dinamitadas. Hoje o que você tem é o seguinte, pouquíssimos prefeitos conseguiram produzir ou ajudar um deputado estadual, um deputado federal. Então quem está no parlamento é oposição às prefeituras do interior. Então quem quer virar prefeito, eventualmente, uma pancada vai ser candidato na próxima eleição. Vários deles. Então o que acaba acarretando? Ao invés de ajudar a cidade, muitas vezes quando você não tem o espírito público de levar as questões que o seu prefeito lhe traz, você acaba prejudicando, né? Ou o prefeito vai buscar outros meios, vai buscar quem não é da sua cidade, como é o meu caso. Enfim, vários prefeitos vão lá, atende muita gente para te procurar. Normal. Tá lá no gabinete, tá lá na Assembleia, o cara bate na porta, pô, tá aí, claro, entra aí. Enfim, independentemente de ser prefeito ou não, mas sendo prefeito, e atender mais ainda, as pessoas é a tua obrigação mínima, né? Não, sim. É o que você faz. E sendo prefeito, ele tem a legitimidade do voto de milhares de pessoas. Tu tem que atendê-lo, enfim, com celeridade, né? Está atendendo a população que ele representa. O fato é o seguinte, as prefeituras hoje não têm dinheiro, nem o Estado tem para dar. Então elas estão tendo que se virar como podem e, sinceramente, Ronaldo, sei lá como fazem, porque estão todas quebradas. Capacidade de investimento zero, demissão, você vê não só o interior, mas a região metropolitana, sobretudo, muito afetada, com falta de lixo, falta de serviço público, buraqueira, falta de sinalização, falta de iluminação pública e por aí vai. Como é que resolve isso? Vai naquela questão que a gente falou. A contribuição do cidadão fluminense tem que ficar no estado do Rio, tem que ficar no Rio, tem que ir para as prefeituras, tem que ir para a rua do cara. Qual é a tua perspectiva para a violência urbana na cidade do Rio de Janeiro e para a criminalidade graçando geral, não só na capital, mas também nas cidades vizinhas? Eu vou te dizer uma coisa. Eu poucas vezes vi a policiada tão animada quanto começou com o governador Witzel. Talvez pela essência do discurso durante a campanha, a proximidade com o discurso. Já desanimou ou continua animado? Não, se vai continuar, isso mas depende nesse momento mais do governador e das polícias, mas estão trabalhando e estão trabalhando bem. Né? Eu conheço o secretário de Polícia Civil, já tive a oportunidade de bater um papo com ele. Até fora da instituição e tal, o que ele estava achando, como que ele estava sentindo. E ele está fazendo um trabalho muito bacana de reavivar a inteligência da Polícia Civil, que viveu momentos assim de absoluto sucateamento, né? Principalmente, por exemplo, na questão da sonegação, questão fazendária, branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro e por aí vai. E a gente pode imaginar o porquê, sinceramente, né? Mas fato está fazendo um trabalho muito bacana, ao passo que a polícia militar está indo e está combatendo quem está afrontando a sociedade. Agora, como é que resolve isso? Eu vou te dizer que é com a aplicabilidade da lei. Não esquece a historinha de porque é falta da educação somente, ou é falta de programas sociais, ou é falta de... Não. Olha, se você pegar a Rocinha, por exemplo, você tem uma renda per capita ali de R$3.000. Você vai falar, é o melhor salário do Brasil? Não, não é o melhor salário do Brasil. Mas é 3 vezes mais do que o salário mínimo. Tampouco é o pior, né? Não é o cara que está em Senador Camará ou na Minha Deusa, em Padre Miguel, que ganha 10, 15 reais por dia, se isso, né? Enfim, sobrevive muitas vezes completamente miserável, né? E você tem o tráfico. É teimoso. E você tem o tráfico dos dois lados. Um com educação, com N projetos sociais, projetos esportivos e por aí vai. E do outro, você tem o mesmo tráfico sem isso tudo. Então, é a aplicabilidade da lei.
esquece. Você tem uma influência assim, da educação, do social, do salário, não sei o quê, em certa medida, é possível. Não acho que seja significante ao ponto de dizer que somente isso resolve. Senão você não tinha rico, por exemplo, como Marcelo Odebrecht, assaltando a nação. Né? Ponto. Acho que é uma questão de caráter e da lei ser dura, a aplicabilidade dela mais ainda. O judiciário tem que ser firme, as polícias têm que ser firmes, seja civil investigando e ajudando o processamento da demanda, como a polícia militar. Amigo, não quer ver a sociedade, quer empunhar fuzil, arma de guerra, quer ameaçar todo mundo que está em volta, vai sim ter problema. Vai sim ter problema. Esquece, também não vai ter mais ninguém direitos humanos aplaudindo e todo mundo em volta se calando. Não, não, a polícia tem que ir para cima. Se tiver que prender, vai prender. Se tiver que reagir no meio de um tiroteio, vai reagir. Esse é o trabalho da polícia militar. Né? Então está encaminhado. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Jorge Felipe Neto, deputado estadual à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Já já a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, que entrevista nesse episódio o nosso querido Jorge Felipe Neto, que é deputado estadual pelo PSD, o Partido Social Democrata, que tem na sua presidência o senador Harold de Andrade. De Oliveira. Olha só, errei mais uma vez. Harold de Oliveira. Jorge Felipe Neto, nós estamos gravando esse programa, que vai ao ar daqui a alguns dias, num dia especialíssimo para nós todos judeus. E me parece que também um dia especialíssimo para todos os democratas e para a humanidade como um todo, que é o dia que se celebra a memória das vítimas do Holocausto judeu na Europa de 1933 a 1945, o período em que Hitler esteve no poder na Alemanha. Eu gostaria de pedir a você que deixasse uma mensagem para todos os nossos telespectadores a respeito desse fato. Olha, primeiro dizer que qualquer pessoa em sã consciência, né, tem que rechaçar o que aconteceu. Você covardemente perseguir, matar, enfim... Roubar, ficar com a casa dos outros, com as empresas dos outros, enfim, por aí afora. O genocídio de um povo não pode passar em branco nunca, e a sociedade tem sim que ter dias como esse para relembrar, para que não se repita nunca o que aconteceu, o genocídio, o holocausto do povo judeu. Agora, também queria, como amigo da comunidade judaica, tenho muitos queridos companheiros, amigos com quem cresci junto na comunidade judaica, dar todo o apoio ao Estado de Israel. Me parece que Israel está sempre buscando fazer as concessões. A diferença nessa guerra, se é que a gente pode chamar assim, né? Esse conflito. É uma guerra que não acaba. Entre o judeu e o palestino, né? A diferença é muito clara. Um lado quer destruir o outro. Só um lado. O palestino quer destruir o Estado de Israel. O Estado de Israel quer que a Palestina viva, vá fazer outra coisa da vida, que o palestino possa viver com liberdade de buscar sua felicidade, desde que o deixe ali onde ele está. Então, quero dizer que o Estado de Israel é legítimo, acho muito bacana a posição que o presidente Bolsonaro tem tomado nesse aspecto, né, de você justamente transferir para a capital do Estado de Israel, que é legítimo, que é reconhecido internacionalmente, a Embaixada Brasileira. Sem dúvida nenhuma. Eu agradeço a você a tua posição, que você não faz para me agradar, é o que você pensa, mas eu acho que vale a pena a gente dizer a você que é importante para nós ouvir o que você está dizendo aí, porque muita gente pensa ao contrário. Então, Israel para o mundo é importante, para os judeus é importante, a posição... Questão de sobrevivência. A posição do Brasil é importantíssima para nós, judeus brasileiros, principalmente nesse aspecto. E eu quero dizer alguma coisa aqui que não vai agradar a muitos judeus, mas é o que eu penso, porque eu conheço fisicamente aquele local com muita propriedade. Já estive diversas vezes lá e eu não suporto a ideia de um governo que tem uma etnia clara estar comandando uma determinada parcela de um outro povo. Então, eu quero te dizer o seguinte, Jerusalém já está dividida.
ela não é indivisível, porque ela tem uma enorme gama de população árabe. Então, Israel precisa conservar a sua condição e precisa liberar Ramala para os palestinos, El Biré, que são as cidades todas vizinhas e que fazem... você atravessa a pé. Quer dizer, em 2 minutos você está do outro lado, vamos dizer assim. Do outro lado, você saindo de Israel, você estaria do outro lado, ou você saindo da capital hoje palestina, que é Ramala, você estaria em Israel em 2 minutos em Jerusalém. Então, é preciso que se sente a uma mesa de negociação, e os palestinos não querem fazer isso. Os palestinos não querem porque existem países, tanto no Oriente Médio quanto em outras áreas do mundo, que não interferem favoravelmente em relação à paz. É uma pena, mas a gente vai rezar para que isso venha a acontecer o mais rápido possível. Enquanto isso, vamos voltar para o Brasil. Qual é a tua opinião sobre o governo Bolsonaro, que não tem mais do que 150 dias? Olha, eu fiz campanha para o Bolsonaro porque eu não queria que o Haddad ganhasse de maneira nenhuma, né? Acho que não importa, seja ideologia A, B, C, D, Y, acho que todas são inteligentes em aspectos extremamente... Você não queria mais o PT. Né? Mas a alternância de poder, a alternância de modos de governar, de ideias, de sonhos, é fundamental em qualquer nação. Né? Você tem um período social-democrata, ou como queira chamar, comunista, sei lá, enfim, mas e outro liberal, outro conservador, é importante. É importante. Eu acho que ele gerou uma expectativa muito boa, inclusive no mercado, começou com atitudes muito interessantes, você fazer a diminuição da máquina pública, você conseguir implementar uma agenda de reformas. Atirar na burocracia, que ele tem feito isso. Arrebentar a burocracia, que aliás, salva de palmas de pé, porque não é qualquer um que tem poder e, sinceramente, peito para fazer isso, né? O presidente Bolsonaro teve. Agora, também tem coisa que aí eu tenho que falar como amigo do senador Flávio Bolsonaro, com quem convivi durante 4 anos. Alguém tem que falar ao presidente que não pode postar Golden Shower no Facebook. Alguém tem que falar para o presidente que filho é filho, não é ministro, não é participante de governo, ele não emite sua opinião publicamente, ele fica quieto publicamente e aconselha o seu pai, que é presidente da República, no âmbito caseiro, caso assim o pai o deseje, né? Mas fato são organizações mínimas que nesses 150 dias parece que não ficou muito claro o que é necessário ser realizado, né? Mas eu espero que acerte. Eu sou brasileiro, eu quero que acerte, eu quero que passe a reforma da Previdência, que acabe com a super previdência do poder público, né? De juiz, embargador, deputado, por aí vai. Enquanto você aposenta com NECA, o juiz ganha lá acima do teto, enquanto está na ativa, e quando vai para aposentadoria é com 30 pau. Não dá. Quero que passe o pacote anticrime do Moro. Acho fantástica a legislação que o Moro produziu. É absolutamente simples e necessária, mas eficiente e necessária, justamente. Qual é a tua opinião sobre o fim ou a continuidade ou as trocas que podem ocorrer com o Supremo Tribunal Federal? O que você acha que vai acontecer com o Supremo Tribunal Federal? Olha, eu acho que o Supremo há muito deixou de ser uma corte isenta, né? Ela hoje é pressionável, política e pública. Pública no pior sentido. No sentido de midiática, né? Publicista, midiática e por aí vai. Mas está tudo errado. O cara não julga conforme a Constituição, conforme a legislação, nem tem sido o guardião da segurança jurídica. E na medida em que há legislação através das decisões que eles tomam, eles estão suprimindo o poder legislativo, Congresso, claro, e tomando conta de uma área que não é deles. A gente tem ciclos talvez de governo, né? Você tem, por exemplo, quando você começou a nova república, você teve um ciclo muito forte de 10 anos do Congresso Nacional, dos legislativos, depois você teve um ciclo muito forte do executivo, agora você está tendo um ciclo muito forte do judiciário. Isso tende a acabar. Não é possível
o judiciário continuar intervindo da forma como intervém, não só na vida privada, legislando, cada dia uma decisão diferente, né? Como também, tirando a atribuição do Congresso, por aí vai, como também você manter o estoque de decisões que o judiciário tem feito com relação aos governos. Hoje, você ser prefeito, você ser governador, você ser executivo é quase um suicídio. Quem em sã consciência vai querer botar o seu patrimônio em risco por causa de 10, 12, 15 mil reais por mês e ter que pagar 2, 3 milhões de advogado? Ninguém. Essa é a verdade que tem acontecido também no Brasil. Não que os prefeitos muitas vezes não mereçam processos, mas hoje até quem corretamente faz a gestão pública, séria, de qualidade, é processado e tem N ações de probidade administrativa para resolver. Isso não é de graça. Ô Jorge Felipe Neto, qual é a tua opinião sobre o que pode vir a ocorrer com o prefeito Crivella, que hoje é alvo de 7 CPIs na Câmara dos Vereadores e também de alguns pedidos de impeachment? Olha, Ronaldo, eu fico até desconfortável ter que medir muito bem as palavras, porque o vereador Jorge Felipe, meu avô, é presidente da Câmara de Vereadores. E você foi secretário do Crivella e conviveu com ele. Eu sou grato também ao prefeito pela oportunidade, sei que fiz o melhor pela cidade, mas a autocrítica e a crítica são sempre necessárias a quaisquer pessoas, né? Então, eu acho que o prefeito está errando basilarmente na gestão das suas prioridades, né? O vereador, ele não está querendo um carguinho, a lógica do processo de impeachment não é essa lógica politiqueira. É uma questão de conduta, é uma questão de postura do prefeito. É justamente sentar, ter diálogo com os vereadores, fazer uma gestão que os escute, porque eles estão na rua. Eles estão na rua escutando o que a população tem a dizer. A população está dizendo que nós temos aqui mendicância, desordem, falta de conservação. Era que eu fui secretário de conservação, eu sei que tem que colocar dinheiro naquela secretaria. Fala um pouquinho de como é que funciona esse espaço. Depois que você completar. Depois que você completar a questão do prefeito, claro, explica pra gente como é que funciona essa Secretaria de Conservação e o que ela tem que fazer. Uhum. Então, eu não sei se o prefeito vai se manter, não vai se manter. Eu sei que só ele tem a capacidade de resolver esse problema. De resolver isso. Está nas mãos dele. Se escutar, vai dar tudo certo. Como é que funciona a secretaria da qual você foi titular durante um certo tempo? Eu fiquei ali 8 meses, é uma secretaria que tem amplo aspecto cotidiano da cidade, né? Você vai lidar com a galeria de água pluvial, com o asfalto, com a iluminação pública, com os rios da cidade, com a drenagem da cidade, com as praças, com os parques da cidade, enfim. O aspecto operacional da cidade. Tem um ano que você deixou essa secretaria, um ano e um mês. Um ano e um mês. E a gente fez um trabalho em 8 meses absolutamente fantástico. Para começar, a gente pegou aquela Praia da Macumba se desfazendo, tá lá, não vai cair, fizemos a obra, enfim, ficou perfeito, né? E se tiver que ter algum problema, vai avisar no sistema que a gente montou de contenção, com saco de areia, junto com o muro de contenção, por aí vai. É fácil. Estourar um saco de areia, vai lá, repõe e tal. Pegamos, das 4 usinas de asfalto da cidade, só uma estava funcionando, sendo que não era a maior delas. A maior e mais moderna, com economia de recurso público, é a do Caju, que é inclusive fruto do legado olímpico, né? Estava parada. A gente voltou com as 4 usinas de asfalto da cidade. Ampliamos todos os programas da Secretaria de Meio Ambiente, seja o reflorestamento, as hortas cariocas, que dão alimento orgânico para hospitais, para escolas, para abrigos públicos e por aí vai. E 50% fica com os hortelãos para ser vendido nas comunidades, um regime de mutirão, a Secretaria dá expertise econômica, alguma instrumentalização, é um projeto fantástico, até que eles sejam autossustentáveis e assim vão fazer lá a sua vida, vão abrir seu hortifruti mantendo essa parceria com o poder público, né? Muito bacana. O projeto Conservando Rios,
para justamente fazer a drenagem dos rios da cidade, dos rios que a gente chama mesos, né? Você tem a macrodrenagem, a mesodrenagem e a microdrenagem. O rio pequeno, de até 5 metros de largura, ele é a mesodrenagem da cidade. É o rio que corta a maioria dos bairros, que causa problema na vida das pessoas. Que muitas vezes, por exemplo, você tem o rio Acari. O rio Acari é uma questão de macrodrenagem. A gente baixou o nível dele em 1,80 m de lâmina d'água. Tiramos 88 carros que estavam depositados, por exemplo, no leito do rio. É algo completamente absurdo. Mas aquele rio estando limpo, mas os outros que dão vazão a ele, por exemplo, o Pavuninha, o Meriti, o Calógeras e por aí vai, a água não chega a entrar na macrodrenagem do rio Acari. Ela extravasa na casa das pessoas nesses menores rios antes, né? Então, esse programa é justamente para que as pessoas possam não só fazer educação ambiental, mas também combater enchentes e alagamentos, constranger para ninguém jogar lixo, porque o cara da comunidade conhece quem está jogando lixo dentro do rio da comunidade, né? Então foi uma experiência fantástica. Agora, a gente deixou plano verão, a gente deixou 240 pontos de alagamento constantes na cidade, resolvemos 58 deles permanentemente, 40 deles tem que ter intervenção durante plano de chuva, não tem jeito, você vai ter que botar um vacócio, vai ter que botar equipe, vai ter que botar colube, a curva ali do Rebouças na Lagoa, grande parte do Jardim Botânico, Rua do Catete, Avenida Francisco Real com o Agrícola em Bangu, Avenida Santa Cruz, Avenida das Américas, Viaduto Billy Blanco, por aí vai, tantos outros, você vai ter que fazer esse programa de manutenção por enquanto, porque as obras são muito caras. A gente deixou redonda a gestão da secretaria. O que precisa é dinheiro, né? Que não dá em árvore. A gente tem que ter sempre em mente o seguinte: não adianta você abrir um novo cômodo na sua casa se você está deixando cair a casa que já existe. Então, eu acho que nesse sentido, como um conselho, o que a prefeitura tem que fazer é não se preocupar tanto em realizar coisas novas, grandes sonhos, Parque da Maré, 90 milhões de Parque da Maré. Não, fazer da cidade... Arrumar o que precisa ser arrumado para depois sair investindo. Vamos fazer o que a cidade precisa antes. Para poder funcionar. Exatamente. Então... Valeu. Nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o deputado estadual pelo PSD, Partido Social Democrata, Jorge Felipe Neto. Já a gente volta. Estamos de volta então com o terceiro bloco de Menorá na TV. O nosso entrevistado de hoje é Jorge Felipe Neto, deputado pelo PSD à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Educação é um tema que preocupa não só em relação à violência urbana. Todo mundo que fala em educação entende que se dermos educação ao povo, vamos ter menos violência. Eu já penso na outra ponta. Se dermos educação ao povo, vamos ter desenvolvimento, vamos ter emprego, vamos ter empresas andando para frente. Eu sei que você atua nessa área. Eu queria que você contasse para os nossos telespectadores como é que você tem, qual é a tua visão sobre educação e o que é que você tem feito nessa área. Eu acho que é o seguinte: quando você investe em educação, justamente você está dando liberdade para a pessoa não só ser e produzir o que ela bem entenda, mas também garantindo que profissionalmente ela não vai ficar perdida, né? Quando você faz a progressão de carreira, essa progressão necessariamente começa ou se intervala pela educação. Você ou vira um profissional formado, ou você vai fazer bico, vai fazer qualquer outra coisa, se você não completa o teu ciclo educacional, né? Então, qual foi a ideia? A gente fez em 2015 um projeto de lei obrigando, assim como o mundo inteiro faz, a ter a educação integral no estado do Rio de Janeiro. Você sabe que a educação, Ronaldo, a educação de turnos, né, manhã, tarde e noite, é a invenção brazuca. Não existe isso no mundo. É uma
tranquila unanimidade no mundo inteiro de que a educação de tempo integral é o único tipo de educação possível. O sujeito entra de manhã e sai à noite. Sai no final da tarde. Sai à tarde. Primeiro, almoça na escola, descansa na escola, pratica esporte na escola. Eventualmente até se profissionaliza dentro da escola. Né? A gente tem aqui o modelo FITech, a gente tem nos Estados Unidos modelos belíssimos nisso, seja em marcenaria, em fotografia, em tornearia e por aí vai. Mesma coisa. Mas fato é, o pai e a mãe precisam trabalhar. Em meio expediente, como é que aquela criança fica? Fica. 2, a criança precisa de tempo para assimilar aquilo que aprende na escola. Então, você com maior tempo dentro da escola, você necessariamente assimila, aprende mais, seu rendimento é melhor. Né? Mas, acima de tudo, o que você falou é uma política completa. O cara entra, estuda, se alimenta, que muita gente vai para a escola ainda hoje, só por causa da alimentação. Isso é uma realidade do Rio de Janeiro. Sai da rua, que eventualmente pode sim ser cooptada por quem não deve, com quem não tem compromisso com um bom caminho. Ninguém está livre disso. Apesar de eu achar que isso é muito mais uma questão de caráter, né? Enfim, de questão ocupacional, como é gastar bem o seu tempo dentro da escola do que está na rua vamos falar claramente, com um vagabundo, né? Mas a educação de tempo integral foi um sonho que o Rio de Janeiro experimentou durante algum tempo e continua a sonhar desde então. Né? A gente está 40 anos discutindo isso. Essa legislação diz o seguinte: o Plano Estadual de Educação, ao invés de ser só um plano, ele começa a ter força na sua meta. Ele começa a ser objeto de lei, sob pena de crime de responsabilidade. Enfim, começa a ser não apenas uma meta, uma diretriz, mas uma obrigação do poder público em cumpri-la. E sem permitir nenhum tipo de retrocesso, como aconteceu no caso do Moreira com o caso do CIEPS. No caso do CIEPS, exatamente. Então, nesse aspecto, quando você não permite que haja retrocesso e faz a meta de 10% ao ano, em 10 anos você completar a rede de sua obrigatoriedade legal, você está transformando a educação desse Estado. Eu vejo como um dos maiores projetos que o Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa tiveram a oportunidade de aprovar nos últimos tempos, e fico muito feliz de ter meu nome como vinculado, autor desse projeto. Ô Jorge Felipe Neto, eu conheço você há 6 anos. E me lembro que você chegou aqui a primeira vez, você é muito mais jovem, você ainda é muito jovem. Me parece que você tinha, acho que 21 ou 22 anos quando você esteve por aqui. Você está com 27 agora? 27. Então é exatamente isso. Eu não era pai, ainda tinha cabelo. Eu acho que nem casado você era. Não era. Você casou 2015, depois. Dezembro de 2015. Então, eu estou vendo e me lembrando das nossas conversas daquela época, que você tem um amadurecimento político muito grande nesses anos todos que passaram aí, que não são muitos. São 6 ou 7 anos, e você amadureceu bastante. Conta pra gente como é que a relação de políticos na família ajuda o sujeito a amadurecer. Olha, eu vou te falar que ajuda quando você não está no mandato. Quando está no mandato, o negócio fica um pouco mais confuso. Mas meu pai, minha mãe, meu avô, todo mundo sempre gostou muito de política, sempre falou muito de política em casa, tiveram a oportunidade de ter mandatos eletivos, né? Então eu aprendi muito com eles, com as próprias discussões, né? Com a diferença de opiniões entre uns e outros. Eu tenho familiares tanto da direita, como da esquerda, como do centro. Então, discutir o meu país, discutir a minha cidade, discutir o meu estado fez parte do meu crescimento enquanto pessoa dentro de casa. Né? Isso foi muito bom, isso me abriu muita visão sobre problemas que às vezes as pessoas analisam de maneira equivocada. Né? É muito bacana essa experiência. Eu sempre achei que fosse uma pessoa muito frustrada se não buscasse um mandato eletivo sabendo o que eu sei, tendo estudado o que eu estudei com interesse
que eu tive diante do que eu ouvia em casa, né? De que eu participava também. Na minha casa surgiu, por exemplo, o choque de ordem, surgiu a educação de tempo integral na cidade do Rio de Janeiro, surgiu, inclusive, e até em espectros opostos, a lei que regulamenta o licenciamento dos camelôs na cidade do Rio de Janeiro, que é do meu avô de 92. Então, quer dizer, eu tive ali exemplos de todo lugar. Se não me falha a memória, o Jorge Felipe, com quem eu fui vereador, um grande companheiro meu na Câmara, hoje presidente da Câmara dos Vereadores, ele também agiu no sentido de viabilizar a vida dos taxistas. Também. Não tem alguma coisa por aí? E é uma categoria que eu também tenho muito carinho. Você também tem trabalho? Sofrem uma injustiça muito grande nesse momento, com uma concorrência desleal, absolutamente nociva e descoordenada ao Rio de Janeiro, aos seus cidadãos da cidade. Por outro motivo que você viu explodir casos de estupro, de sequestro, e por aí vai. Acho que a gente tem que regular a questão dos aplicativos, por mais que isso não seja popular dizer, né, é necessário buscar ali enquadrar todo mundo. Você não pode ter... Você tinha o poder público dizendo assim, olha, a gente tem um estudo de trânsito que só podem ter 40 mil taxistas na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, 36, mas podem ter 40. Né? E você tem hoje 200 mil motoristas de aplicativo rodando. Qual é o impacto viário disso? Né? Como é que a cidade sofre com relação a isso? E outra, o que virou moda foi o seguinte, o cara vai lá, compra, por exemplo, um carro, bota seu filho para trabalhar num aplicativo para pagar a prestação. O cara não sobrevive daquilo, mas está tirando o sustento de quem sobrevive. Tudo bem, a gente entende a modernidade, vamos ver como é que a gente pode compor isso tudo. Acho que os taxistas também aprenderam uma lição interessante de humildade e de melhor serviço. Né? Jorge, reforma da Previdência. Quem é que tem que tocar isso? É o Poder Legislativo? É o Presidente da República? São todos os poderes em conjunto? Mundo, né? Eu queria que você me dissesse isso e, segundo, me explicasse o que é efetivamente essa reforma, porque o povo não está entendendo nada. Ronaldo, vou te dizer o seguinte, nem o Congresso está entendendo ainda. Eu acho que ela vai passar porque virou uma pauta muito pessoal do presidente Rodrigo Maia. Mas só por isso, porque a articulação do governo, zero. Vai passar alguma coisa. Vai ser bagunçado, muita categoria vai sair, muita vai entrar. Eu acho que já vai ser um avanço. Né? Qual o problema hoje para o cidadão entender? Você vai perder dinheiro com a reforma? Não. Você, assalariado, carteira assinada? Não. Você que, mesmo que nunca contribuiu para a reforma da Previdência, vai chegar aos seus 65 anos, vai ter o salário mínimo para se aposentar? Vai. Isso não muda. O que muda na reforma é o seguinte, poder público. Não dá para você, do setor privado, pagar lá os seus 8%, enfim, de contribuição INSS, para no final pagar a aposentadoria de juiz de R$30 mil, enquanto você está recebendo de 2,5, 3. Né? Isso é que não pode. Ponto. A reforma vai lidar com muita clareza com a administração pública, as aposentadorias da administração pública, quem se aposenta dentro da administração pública. Agora, o que ela muda para você que está contribuindo hoje, que, enfim, tem expectativa de se aposentar ali na frente? Você que já está no sistema, presta a se aposentar, talvez tenha que trabalhar um pouco mais, mas lá no final vai receber exatamente a mesma coisa, mas com detalhe, com a certeza de que você vai receber. Porque hoje a certeza que a gente tem é a contrária. A certeza de que em 5 anos você faliu o país e ninguém mais vai receber aposentadoria. Ou vai receber parcelada a aposentadoria, vai receber atrasada a aposentadoria. Um mês pode ter, outro mês pode não ter. Né? Porque ela vai colapsar. Esquece. Antigamente você tinha 3 jovens trabalhando para cada pessoa aposentada. Hoje você tem 3 jovens desempregados. Hoje você tem
2 desempregados, um jovem trabalhando para sustentar um que está lá aposentado. Sustentar um aposentado. Então, cara, daqui a pouco você não vai ter ninguém. Isso não vai funcionar. Tem que acontecer. Como é que um país com 20 milhões de desempregados sobrevive? 10% da população. Não tem 10% de desempregado. Não tem. É mais. Tem desalentados formalmente. Mas esse cara trabalha. Esse cara está no bico. Esse cara está produzindo alguma coisa. Porque senão não funcionaria. Você colapsaria. Esse cara, nem que seja está trocando lâmpada do vizinho, esse cara está fazendo alguma coisa, né? O que a gente precisa é o seguinte: trazer de novo produtividade ao país. O governo matou a economia brasileira. Qual governo? Todos eles. Você está dizendo de quando para cá? Não tem como dizer só que foi o PT, que foi só o Lula, que foi só a Dilma, que foi só... Porque você vê uma espiral, tanto de crescimento de imposto, das alíquotas, cada vez paga mais, criação de novos impostos, como também de inchaço da máquina pública, criação de novas empresas públicas, criação de carro, criação de não sei o que, criação de não sei o que lá. O que acontece com isso? É tanto órgão, por exemplo, que uma empresa tem que falar para estar regularizada, que o cara chega à conclusão que é trabalho demais para aquilo que ele ganha, para o estresse que ele tem, para o risco que ele tem, para os processos que ele tem. Mas, pô, quer saber? Eu não vou abrir empresa. Meu sonho, agora, já que eu sou capaz, inteligente, dedicado, já que eu sou virar tão funcionário preparado, público. Mas tem uma outra melhor. Já que eu sou tão preparado que eu estudei na Sorbonne, eu agora vou vender quentinha a 10 pratas. Você já viu o que tem de nego vendendo quentinha tem isso por também, aí? É verdade, tem isso também. Mas o fato é, o objetivo do brasileiro... É ser funcionário público. É ser funcionário. Mas não é de hoje isso não. Não é empreender. Isso tem uns 20 anos já. Mas ou 25. A lógica está errada. A lógica está errada. Então, quer dizer, você resolvendo a reforma da Previdência para poder dar um alívio nas contas públicas e, ao mesmo tempo, poder iniciar a reforma tributária, você vai permitir, no espectro de 2 anos, se isso for aprovado, você permite que o desenvolvimento volte ao Brasil, que as empresas internacionais queiram investir, que o próprio brasileiro invista no seu país. Hoje é impossível fazer isso. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tinha uma academia, fechamos. Aliás, fechamos. Academia de ginástica. Vendi. Falei, pô, cara, para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo para ganhar o que eu ganho? Com o risco que eu tenho. Milhares de problemas a todo momento, milhares de fiscalizações, você nunca sabe o que está certo, o que está errado, porque a legislação não é clara. Uma hora teu pé direito duplo tá certo, outra hora o cara quer ter pé direito duplo mais prisma de ventilação, de não sei o que. Cara, a fiscalização não é clara e é o país de vender a dificuldade para colher a facilidade. Então, se isso não acabar imediatamente, a gente vai continuar tendo os mesmos problemas. Eu espero, e aliás, quero ajudar, como ajudo na Assembleia Legislativa, mas gostaria de ajudar mais o governo federal, né, já que o nosso tema aqui é Estado, a resolver os problemas do país como um todo. Né? Ô Jorge Felipe Neto, nós chegamos ao final dessa nossa conversa, que poderia durar muito tempo, porque bater papo com você é sempre produtivo e a gente aprende bastante. O que eu quero te pedir é que você faça suas considerações finais e se despeça dos nossos telespectadores, querido. Amigo, te agradecer mais uma vez a Menorá na TV, meu amigo querido Ronaldo Gonçalves, com uma satisfação enorme estar aqui contigo hoje novamente. Agradecer ao telespectador pela atenção e dizer que eu acredito sim nesse país. Eu acho que a gente está vivendo um momento também de criminalização da política, que é muito complicado. E tem muita gente boa, tem muita gente séria, tem muita gente dedicada na política. E sem falsa modéstia, eu me coloco desse lado, desse campo de luta, né, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, para que a gente tenha um país cujas pessoas sejam mais livres para buscarem a sua felicidade. Eu acho que esse tem que ser o grande objetivo da política. Isso nós temos feito e nos colocamos à disposição aqui de todos vocês. Obrigado, meu amigo. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio e também em todos os outros dias e horários que você já se acostumou a nos assistir em repetição. Nos vemos lá.